Oi, gente! A maquiagem de hoje vai ser uma pele de noiva, uma maquiagem de noiva toda na harmonização de cores, toda em tom sobre tom, todas as cores ornando. E eu já vou começar a aplicação do tônico. Esse que eu tô usando é o da Lancôme, o Tonic Comfort. Eu gosto muito dele para aplicar nas minhas noivas. Ele é um tônico que tem uma textura cremosa ao invés de líquida. Então ele não é aquele líquido mesmo, ele é bem cremosinho e ele já é bem hidratante também. É um tônico calminho para a pele, eu gosto bastante dele. Gosto de utilizar também nas peles que são de normais a mista. Eu não gosto de usar ele numa pele que é muito oleosa, tá? Uma pele seca também cai bem esse tônico, mas precisa ter um pouco de cuidado com a textura dos tônicos também. Todo tônico, ele também serve para cada tipo de pele, tá? Então, eu já apliquei com o pincelzinho da Bruna Tavares, o Duo Fiber. Esperei o tônico secar um pouco no rosto, porque cada produto líquido precisa secar antes de vir um próximo produto. Vou vir com a aguinha da Caudalie para dar uma refrescada nessa pele e ajudar a potencializar a preparação para receber a hidratação e o primer agora. Eu troquei a ordem nesse vídeo, eu coloquei primeiro o primer, e o primer que eu vou utilizar é o da Urban Decay, o Optical Illusion, que ele deixa o aspecto na foto como se a pele fosse super lisinha e não tivesse nenhuma textura, tá? Ele faz essa função realmente. E a hidratação, eu fiz uma mistura com o Hydrazine da Lancôme e o óleo revitalizante da The Body Shop. Como vocês podem ver, eu apliquei primeiro o primer, tá? Não foi proposital, foi porque eu realmente errei ali a ordem. Eu peguei um e mostrei outro e fiz com o outro produto. Mas também não tem problema, gente. Como eu já falei aqui pra vocês, a maquiagem ela não é um passo a passo, tá? Só precisa ter um pouco de lógica. Então, eu apliquei todo o primer no rosto dela, onde tinha mais poros dilatados. Depois disso é que eu vim com a hidratação. Eu fiz aquela misturinha do The Body Shop com o Hydrazine da Lancôme. Essa misturinha, gente, é muito potente, tá? Então, deixa a pele super hidratada. Também vale ressaltar que não é para utilizar esse tipo de óleo e esse tipo de fusão de hidratação em peles muito oleosas, tá? Para pele muito oleosa, você precisa vir com hidratante para pele oleosa. Fiz a misturinha aí da hidratação e agora tô aplicando em todo o rosto. Principalmente nas áreas abaixo dos olhos, eu sempre pego bastante na parte dos olhos, porque geralmente é onde abre com mais facilidade o corretivo, o pó, sempre onde acumula também. Então, eu venho bastante pegando nessas áreas. De preferência também, quando vocês estiverem fazendo essa parte da hidratação, dê uma atenção para a área do pescoço também, que facilita na hora do hidratante secar. Quando vocês vêm descendo ele para o pescoço, depois volta novamente para o rosto e o hidratante vai conseguindo fixar bem na pele. Tô fazendo a drenagem agora no rosto dela, para ativar a circulação. E também já aproveitar para dar aquela esticadinha, né, gente? Para ajudar as amigas na hora da make. Vou utilizar agora o Fast Response, também não abro mão dele na hora de fazer as noivas. Ele tem um poder de suavizar as linhas de expressões abaixo dos olhos, tá? Porque ele também dá uma hidratada.
É bem sutil o efeito dele. Tem muita gente que não consegue visualizar, mas ele dá um efeito sim. Ele hidrata bastante essa área e também suaviza as linhas de expressões abaixo dos olhos. Claro que ele não vai tirar completamente essas linhas de expressões, tá, gente? Mas ele hidrata sim, faz diferença sim. Voltei com a drenagem e espero os produtos secarem. Agora eu tô vindo com o strobe também da MAC e vou aplicar nos pontos específicos do rosto dela, onde eu quero a iluminação. Geralmente eu aplico acima das maçãs do rosto, às vezes abaixo da sobrancelha, também um pouco na zona T, depende muito da pele. Eu não aplico em pele que estão muito com dermatite, muito ressecada. Eu aplico em pele realmente normal. Muitas vezes eu também gosto de aplicar dentro da base, tá? Misturando na base, também fica um efeito muito bonito. Agora eu tô vindo com a cor Nós da Maquiê para fazer uma leve camuflagem na olheira dela e também nas áreas onde estão avermelhadas, tá? Ela não tem muita olheira, como vocês podem ver, mas tem uma leve pigmentação que a gente consegue ver o tom dela aí, que tá um pouco irregular. Então, eu tô deixando todo regular antes de fazer a aplicação da base. Eu tô usando um camuflador da cor exatamente dela. Na área da olheira, ó, não faço nada muito pesado, só tô realmente igualando o tom. Estou usando também com um pincelzinho bem fofinho de esfumar e espalhando mesmo o produto, porque eu só quero igualar a tonalidade. Eu não quero camuflar nada. Aplico também um pouco em cima das manchinhas, das espinhas que está aparente. Essa camuflagem da maquiagem, gente, precisa ter muito cuidado na hora de usar, porque tanto pode ser seu amigo como pode ser seu inimigo essa camuflagem, porque é muito pesada. Se você não souber diluir bem, vai ficar uma camada muito grossa e às vezes até você utiliza numa pele que nem necessita de uma camada tão grossa dessa forma. Então, eu sempre, quando eu vou usar o maquiê, eu venho com muito cuidado, só realmente quando tem necessidade, e aplico de forma sutil, só realmente para dar uma camuflagem naquela pigmentação que está alterada, tá? Depois disso eu vim com a esponjinha da Mari Saad e tô espalhando e esfumando em todo o rosto, para tirar qualquer marcação que eu tenha deixado com o pincel. Como vocês podem ver, ó, o tom dela tá todo igualado. E eu vou usar duas bases. Vou fazer uma mistura com a base da Kat Von D e a Natural Radiante da NARS. Eu quis fazer essa mistura, gente, porque como a pele dela é mista, eu tô usando uma base para pele mais oleosa e uma base para pele mais seca, tá? Então, eu tô fazendo essa junção porque eu vi pelas texturas que ia ficar legal na pele dela e também não só pelo tipo de pele dela, e sim para igualar a tonalidade de tom também dela. Tô usando com o meu pincel da Real Techniques bem fofinho e tô empurrando a base em toda a pele dela. Igualei o tom de acordo com o tom do pescoço, tá? Eu tô depositando a base, empurrando mesmo na pele dela para essa base aderir ao rosto dela e ficar quase imperceptível depois que a gente fizer o acabamento com a esponjinha. Também é uma base, essa misturinha ficou bem brilhosa por causa da Natural Radiante da NARS. Eu gosto muito dela para o acabamento nas noivas. Dá um glow, dá uma vida na pele da noiva.
Eu também não concentro muito, gente, o pincel com a base bem perto dos olhos, bem perto da raiz do cabelo. Eu só concentro realmente nas áreas principais do rosto e depois eu venho com a esponjinha levando o produto para as outras áreas. Na parte dos olhos eu não faço isso, não coloco muito produto, porque é uma parte que geralmente craquela. Então, quanto menos produto eu puder colocar na área dos olhos, eu coloco. É a minha esponjinha favorita também, gente, para trabalhar. É essa da Mariana Saad. E olha que eu já testei muitas, e essa é a melhor para mim. Na raiz do cabelo, gente, na hora da aplicação da base, eu não aplico muito na raiz do cabelo, porque geralmente, ó, como aconteceu aí, a base, ela deixa um pouco o cabelo branco. Então precisa ter esse cuidado, tá? Desce com a base toda pro pescoço. A gente precisa lembrar que a noiva geralmente está com um vestido mais aberto, um vestido mais decotado, então precisa prestar bastante atenção na cor que tá no rosto, no colo e no pescoço, tá, gente? Essa base ela ainda vai assentar no rosto, então vocês vão ver que ela vai dar uma oxidada pouquinho, mas vai dar. De contorno cremoso, eu tô usando esse da Kryolan, é um contorno frio, e eu tô usando para devolver a profundidade do rosto dela, em pontos específicos, depois da análise facial que eu fiz. O rosto dela é um rosto oval, então precisa ter bastante cuidado na hora de contorno, porque não necessita de muito contorno na área mesmo da bochecha, na área do queixo principalmente, porque ela tem bem pouquinho queixo. Amor, é o açaí da gente, vai pegar. É o meu e o teu. Vai logo para fechar a porta. E eu tô vindo com o pincelzinho também da Bruna Tavares. Esse kit que eu tenho, gente, é o que ela fez para Maria Margarida, tá? É um pincelzinho de esfumar redondinho, próprio para contorno cremoso. Tô vindo no queixo, como vocês podem ver, ó, mal coloquei na parte da frente do queixo, tá? Eu só coloquei ao redor do rosto dela, só para modelar mesmo. Vou vir novamente com a esponjinha do outro lado, tá? Eu usei a esponjinha pra espalhar a base e o outro lado que tava limpinho eu tô espalhando o contorno. E sim, gente, eu gosto de usar a mesma esponjinha para espalhar o contorno e a base, porque eu já faço a junção também, para não ficar aquela divisão, a parte mais clara, a parte escura. Eu gosto de uniformizar para dar só a sombra no rosto da cliente. Eu não gosto daquela marcação muito pesada de contorno. E eu já vou, na hora de esfumar, já vou mesclando ele na base. E se tivesse no corretivo também, eu já fazia toda a misturinha também. Como vocês podem visualizar, quase não ficou aparente que ela tá com o contorno, mas ela está com o contorno que vocês viram que eu passei. E também eu tô aplicando agora esse da Smashbox, um tonzinho mais quente. Eu vou aplicar por dentro desse contorno, para dar uma profundidade maior abaixo do osso dela, do osso do rosto. E aí venho sombreando ele também por todo o rosto, tá?
Como vocês viram, eu apliquei por dentro, tá, gente? Eu não fiz na mesma marcação. Eu apliquei por dentro para trazer essa técnica de mais profundidade. E também para esquentar um pouquinho o tom. Porque eu coloquei um tom mais frio e agora eu coloquei um tom mais quente para uniformizar e dar uma harmonia das cores na hora que eu for aplicar os produtos em pó. Vocês vão ver o resultado que vai dar quando eu aplicar os produtos em pó também, fazendo essa técnica de harmonização. O corretivo que eu escolhi usar é esse corretivo do Kelvin Alcoan. É um corretivo também bem pesado, mas com pouco produto ele já cobre bem. E como eu vou fazer aquela técnica da parte de baixo mais esticada, dando a impressão de um esfumado alongado, de uma pele mais alongada, então eu preferi usar ele, tá? Apliquei também com um pincelzinho de esfumar fofinho para não deixar marcações e depois eu vou vir com a esponja para dar o acabamento. Na hora que eu estiver esfumando esse corretivo, eu já vou esfumar no formato que eu quero que o rosto dela fique. Então sempre vai ser, aproximei um pouquinho aí para vocês verem, ó, para eu começar a mostrar como eu vou alongar esse corretivo. Estrategicamente para alongar também essa área do rosto dela. No mesmo momento que eu estou alongando, eu já estou mesclando esse corretivo com o contorno e com a base, para não ficar marcação nenhuma. Tô dando uma cortadinha bem de leve ali no final do olho dela. Se vocês perceberem, nesse olho que eu tô, tá bem de leve uma cortada, porque eu quero diminuir um pouco essa parte do final do olho dela, para ajudar na harmonização facial. Tirando toda a marcação agora da parte de baixo do corretivo. Sempre é importante, gente, na hora da aplicação do corretivo, vocês fazerem essa mesclagem, tá? Do corretivo com o contorno, com a base, para nada ficar num tom muito acima dos outros tons. Eu sempre faço essa mesclagem e é por isso que a pele fica bem harmônica. Eu nunca deixo um corretivo muito mais claro ou um contorno muito mais escuro. Eu sempre deixo um tonzinho a mais de cada, tanto de corretivo quanto de contorno. E o restinho que sobrou de corretivo, que vem na esponjinha, eu já fiz o recorte abaixo da bochecha dela. Deixei levantadinho só o que eu queria que ficasse. De blush, eu tô usando esse da Fenty Beauty, bem pigmentado, e como ela é uma morena, um subtom moreno mais claro, então fica muito bonito essa harmonização desse tom quente do contorno junto com o blush. E eu tô aplicando sem medo mesmo, tá, gente? Mesmo que pareça que vai ficar muito pigmentado, mas não vai, porque o segredo é você saber trabalhar com ele, vir esfumando e vir levando ele tanto para o contorno quanto para outras áreas do rosto, subindo com esse blush, não deixando marcação nenhuma. E eu também já tô aplicando o blush sentido para cima, gente, para levantar mais essa parte do rosto dela. Essa parte também do corretivo, depois eu vou vir esfumando, ó, que tá uma leve divisão. Eu não gosto quando fica essa divisão, eu sempre venho dando acabamento também. Eu não gosto quando fica nenhuma divisão. O pó eu tô usando o da Laura Mercier, o translúcido. Vou usar para selar a parte de baixo do rosto dela. Sempre pressionando para o produto entrar na pele.
Tô selando abaixo do contorno e ao redor do nariz também. Se eu não me engano, eu não vou usar esse pó abaixo dos olhos dela. Acho que eu vou usar o da Fenty. Vamos aguardar. Selei só em áreas específicas, tá, gente? Com esse pó. Ele é um pó maravilhoso, mas eu ainda acho ele grosso para a área dos olhos. Voltei com mais um corretivo. Esse é o Born This Way da Too Faced. Ele também é um corretivo de alta cobertura, mas eu sempre gosto de dar o acabamento final na área dos olhos com um corretivo cremoso. Fica muito, muito mais bonito. E foi isso que eu fiz aí no olho dela. Voltei novamente com a esponjinha. Ó, como vocês já puderam perceber aí, já fiz o traço final do alongado no corretivo, para deixar mesmo bem lisinha essa parte de baixo e já levantar o rosto dela. Ao mesmo tempo que eu apliquei o corretivo para fazer essa técnica, eu já diminuí um pouco do final do olho dela. Outra coisa que faz diferença, gente, é pegar uma esponjinha bem fininha também para ir aplicando o pó abaixo dos olhos. Para a área dos olhos, eu escolhi o da Kryolan, o translúcido também da Kryolan. Esse pó é bem fininho, gente, tanto esse como o da Fenty Beauty, eu gosto bastante para a área dos olhos. Eu amo fazer esse estilo de pele nas noivas, fica muito lindo, gente. Espero que vocês testem aí com as clientes de vocês e até em casa também. E me digam aqui como vocês acharam, o que é que vocês acharam desse passo a passo, porque é um dos meus favoritos para noiva. Esse pó também é translúcido da Fenty. Além dele ser mais fininho, ele também marca mais. Ele é um branquinho com maior pigmentação. Então eu tô usando ele para dar acabamento mesmo, para finalizar e para deixar o aspecto bem chapadinho dessa pele. Enquanto seca, eu já vou vir fazendo a sobrancelha dela. E vou usar esse lápis da Anastasia Beverly Hills. Primeiro com um pincelzinho penteando sempre pra cima o pelo. Essa canetinha é bem o tom da sobrancelha dela, então eu escolhi ela por isso. O tempo que eu deixo o pó cozinhando na pele dela é o tempo que eu faço a sobrancelha, tá? A sobrancelha dela já é bem preenchida, gente, então eu não precisei fazer desenho nenhum, só apenas vim corrigindo as falhas mesmo. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado no dia da produção da noiva, porque a beleza da noiva depende muito também do nosso trabalho. Então eu nunca deixo nada muito artificial na pele da noiva, nem a sobrancelha. Eu sei que muita gente gosta de fazer uma sobrancelha mais marcada na hora de uma maquiagem social, também não é errado, varia muito do gosto da sua cliente, mas raramente uma noiva me pede uma maquiagem com muita marcação. Porque a maquiagem de noiva, ela é um pouco mais leve, um pouco mais sutil.
Acho que a gente precisa fazer uma preparação de pele bem feita, sim, bem detalhada, mas acho que a gente consegue fazer tudo isso de forma natural. Vou aplicar o Painterly para uniformizar a pálpebra dela. Não tinha aplicado nada na pálpebra até agora e tô usando o Painterly. O Painterly é uma sombra cremosa, gente, que ajuda a uniformizar o tom da pálpebra e também ajuda na fixação da sombra. Então, eu utilizo bastante ele para noiva. Vou usar para contorno do bronzer agora o Pupa. Esse é o 02, se não me engano, ou 03. Eu vou ver para deixar aqui para vocês. E tô vindo com um pincelzinho chanfrado de blush. Por que eu escolhi usar ele, gente? Porque ele é a mistura de um frio com quente. É a mesma misturinha que eu fiz do contorno dela. Então, eu já sabia que ia harmonizar esses tons. Só selei a área do contorno mesmo com ele. Ele fica muito bonito nesse tom de pele. De blush, eu escolhi esse da linha Mineralize da MAC. É o Lover, o nome desse blush. E tô selando o blush também, já trazendo ele pra dentro do contorno. Ele tem umas partículas de glitter bem fininhas, que pessoalmente fica show de bola. Usei agora essa paletinha de contorno e blush da Benefit e tô usando o Hoola. Vou vir com o pincel mais preciso e tô fazendo a mesma coisa que eu fiz com o contorno lá. Botei ele por dentro, um por fora e um por dentro. Tô fazendo a mesma coisa com o contorno em pó, nos mesmos tons também. Já vim fazendo o acabamentozinho ali do nariz também. E dando o acabamento em todo o rosto, onde eu apliquei o contorno. E agora eu já venho retirando todo o pozinho que estava cozinhando na pele dela, com um pincelzinho fofinho de blush também. Tô retirando com todo cuidado, mas eu tô pressionando e vocês podem ver que não tá saindo nada da maquiagem dela. A pele já tá bem blindada, bem seladinha. Tô arrastando mesmo o pó, com cuidado, claro. De iluminador, eu escolhi usar essa paletinha da Dior, que também é minha favorita para noiva. Tô vindo com o pincel da Dye Makeup F104. 144. Vou botar aqui para vocês também. Ele tem um brilho bem sutil e ao mesmo tempo um dos brilhos mais bonitos que eu já vi para iluminador. O brilho dele lembra muito o iluminador em pó da Inglot. Só que bem mais fininho, porque o da Inglot é bem grossinho e esse é bem mais fininho. Para finalizar, a aguinha termal da Ana Paula Marçal, a aguinha fixadora, para hidratar, dar brilho e fixar essa maquiagem. Essa pele que tá linda, gente. Olha que pele linda. Olha o viço dessa pele. Depois que secar essa água fixadora, a maquiagem vai assentar por completa. Nessa hora é importante da aplicação da água fixadora que quando vocês aplicarem na cliente, ela não fazer expressão. Porque quando essa aguinha tá secando,
Se a cliente fizer a expressão de sorrir, ou de falar, ou de algo, ou fazer algum gesto muito expressivo, a base, junto com a aguinha, vai acumular nessa linha de expressão. No meu caso, essa minha modelo Samara, ela fez a expressão, mas não marcou porque ela não tem linhas de expressões ainda ao redor da boca. Só por isso que não marcou. Tô vindo com a paletinha da MAC agora de iluminador e já iluminando abaixo da sobrancelha. O formato do olho de Samara é um olho grande, é um olho proeminente, que são olhos mais saltados da face. Então é muito bom para fazer qualquer tipo de técnica. E ainda por cima é um olho com fundo claro, né? Então a gente consegue valorizar por ele ser um olho grande e consegue valorizar pela cor do olho também. Eu vou fazer a maquiagem em harmonização de cores e vou utilizar os mesmos tons, tom e subtom, de acordo com o blush com a pele dela. Nessa hora eu mostrei a maquiagem que eu ia fazer e ela amou. E eu vou começar a fazer. Estou usando o pó mineral da MAC em todo o olho para selar, porque eu já tinha usado o Painterly, né? Então eu preciso selar essa pálpebra para eu conseguir fazer o esfumado. É difícil se controlar, gente, com uma pálpebra enorme dessa e não fazer um delineado gigante. Escolhi minha paletinha da NARS, esse tom laranjinha de fundo, e vou começar o esfumado dela. Vou fazer a técnica do esfumado em V para combinar com a parte de baixo que eu levantei o corretivo. Então eu já estou deixando já prontinho para a parte do corretivo também, para combinar com o olho, tá? Pra gente já levantar esse olhar dela. Tô concentrando na partezinha do V com um pincelzinho de esfumar. Vocês já podem perceber também como esse tom é bem harmônico com o tom do contorno e do corretivo dela. Então por isso que eu escolhi ele para o fundo, para ser a base do esfumado. Esse esfumado, ele não vai até o início do olho, tá? Eu paro bem ali no meinho, no ponto alto da sobrancelha. Também não preciso me preocupar muito com o final dele, porque o corretivo já delimitou. E vai ser ali mesmo onde será o final, onde está recortado, onde está delimitado. E eu só fiz o fundinho mesmo da pálpebra dela. Volto novamente com o mesmo tom, para dar mais profundidade e mais pigmentação. É o mesmo tonzinho ainda. Essa paleta é uma das minhas favoritas para noiva também. São tons muito coringas, muito bonitos e eu gosto bastante. Tô vindo no mesmo lugarzinho que eu fiz o esfumado, o primeiro esfumado, e tô fazendo esse segundo. Só para pigmentar mais a sombra. Eu também poderia ter parado, gente, no primeiro esfumado
Mas eu quis concentrar mais a sombra, quis que ela ficasse um pouco mais pigmentada, por isso que eu trouxe o segundo esfumado, na mesma tonalidade. De pigmento eu escolhi esse Vanilla da MAC. Não focou muito bem, mas foi o Vanilla da MAC. Na hora de aplicar ele, tem dois modos. Ou você aplica ele direto, tirou o pigmento do potinho e já aplica nos olhos. Ou você pode fazer uma pastinha dele. Como é essa pastinha? Eu coloco um pouquinho na tampinha e coloco um pouquinho de água fixadora. Tá? Eu faço uma pastinha dele. Por que eu faço essa pastinha? Porque além da cor dele aparecer mais, eu já consigo deixar ele como um potencializador também de sombra. Ou seja, se eu quiser colocar um glitterzinho por cima, ele já vai fixar, sem precisar de cola. Mas nesse caso eu fiz porque eu queria que a cor dele ficasse mais intensa. Ou seja, o brilho dele aparecesse mais. Eu apliquei do centro da pálpebra até o início do olho. Não me preocupei muito com o esfumado que eu já tinha feito, porque a gente ainda vai vir dando o acabamento nele. O pincel que eu tô usando é um de sombra mesmo, chanfradinho, bem tradicional. Outra forma que eu gosto de usar ele também é fazendo essa pastinha e depois vir com ele puro também por cima. Fica muito bonito também. Vou vir com o mesmo pincel que eu tava fazendo o primeiro e o segundo esfumado e vou tirando a marcação do olho e já utilizando o restinho da sombra que ficou no pincel. Volto com a paletinha da NARS, com o mesmo tom. E vou refazer o esfumado em V, para mostrar ele agora. A mesma coisa no outro olho. Com outro pincel de esfumar mais preciso, menorzinho, eu tô vindo com o marronzinho da paleta e trazendo uma transição de cores e uma profundidade maior. Também já harmonizando, né, com o contorno e com o blush, tom sobre tom. Esse pincel é o da Dye Makeup 133. Esse lápis é o da Mari Saad, o marrom dela. Esse lápis tem umas partículas de glitter dentro, então fica muito bonito o esfumado com ele. Tô usando ele na raiz do cílio. Como eu quis fazer uma maquiagem mais harmônica, eu não apliquei o delineado para não ficar preto, né? Então eu fiz um volume na raiz do cílio, como se ela fosse estar com delineado, né?
vai dar essa impressão quando eu aplicar o cílio postiço. E dei essa escurecida abaixo dos olhos, na raiz dos cílios. Tô vindo novamente com o pincel. Sempre, gente, até o lápis foi harmonizando, tá? Sempre pensando em harmonizar as cores. E fazendo a transição, fazendo o degradê. A paletinha de contorno. Tô usando esse contorno que tem um fundo mais um marrom mais quente e tô vindo trazendo ele para dar acabamento nessa técnica, para fazer uma transição mais elaborada. Vocês vão cansar de ver 500 mil transições aqui, gente, porque eu sempre trabalho as minhas técnicas de olho com muitas sombras. Eu acho que a transição fica muito mais bonita e o acabamento também. Agora eu voltei com um pigmentozinho seco e vim trazendo mais brilho para o centro dessa pálpebra e dando um acabamento na técnica em V. Vim com a paletinha de contorno da Kat Von D, peguei um pincelzinho bem preciso. Esse contorno é o mais escuro da paleta e eu tô selando o lápis que eu apliquei, o da Mariana Saad. É um marronzinho também, bem da tonalidade do lápis dela. Tô aplicando só onde eu apliquei o lápis, fazendo bem o volume ali na raiz do cílio. Tô trazendo um pouquinho da cor também pra dentro do esfumado em V, para poder fazer a transição, né? Sempre a cor que a gente coloca na raiz do cílio, a gente também dá um pouco do acabamento dele dentro do olho. Agora eu tô vindo com o delineador da Inglot, o 77. E vou fazer um delineado bem na raiz do cílio, bem fininho. Só para fazer o contorno do olho dela. E para dar esse acabamento. E ao mesmo tempo também eu tô usando ele como uma técnica de visagismo, porque eu tô diminuindo um pouco da pálpebra do olho dela. Eu não tô fazendo o delineado mesmo tradicional, porque eu não quero que ele seja a atração da maquiagem. Tô usando ele tecnicamente, propositalmente para essa maquiagem. Vocês estão vendo que eu até seguro um pouco da pálpebra dela para cima, para não pegar muito o desenho da pálpebra dela. Eu quero pegar bem na raiz do cílio mesmo, só para dar um contorno e um acabamento melhor quando a gente aplicar o cílio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho dando uma esfumada nele para trazer mais volume. E vocês estão vendo, gente, que mesmo utilizando o preto, não ficou desarmônico, porque eu não estou usando ele como centro da atenção. Eu estou usando ele para detalhe. E ainda assim eu estou esfumando, né? Então, quando eu esfumei e misturei com os tons de laranja, marrom, deu um degradê bem bonito.
Olha, gente, eu desenhei o formato do olho dela, diminuí um pouco a pálpebra e levei o delineado um pouco para a parte interna, para dar um efeito mais gatinho na parte interna do olho dela. Agora eu tô vindo com o lápis da Quem Disse Berenice, Marrom Zix, e tô aplicando na parte de baixo do olho dela, tá? Não tô aplicando dentro da área lacrimal, eu tô aplicando na raiz do cílio. E por fora da área lacrimal. Não tô pegando dentro da área lacrimal, não. E trouxe ele até a metade do olho dela, para ajudar a diminuir um pouco. E agora eu vou vir esfumando com o pincelzinho lápis da The Make. Eu não levo esse esfumado até o canto interno do olho dela, só até a metade mesmo, para ajudar a dar uma diminuída no formato do olho dela. Vou vir com a sombra da MAC Rosé, brilhosinha. Esse contorno é o da Too Faced, bem brilhosinho também, marrom. E eu tô aplicando na parte de baixo do olho dela, selando esse lápis cremoso que a gente acabou de aplicar. Esse é o Hot Chocolate da Too Faced. É muito importante a gente selar o lápis cremoso ou até mesmo uma sombra cremosa que a gente aplique na raiz do cílio, porque senão ele vai escorrer. Então, sempre que você aplicar um lápis cremoso ou sombra cremosa na raiz do cílio, da raiz dos cílios, você vem com uma sombra em pó e sela esse produto, para o lápis não escorrer no decorrer da maquiagem. Acho que entrou algum pigmentozinho de sombra no olho de Samara nessa hora. Vou utilizar o rímel da máscara de cílio da Laura Mercier. Gosto muito desse rímel. Ele é bem... eu gosto muito desse aplicador, gente, porque ele é bem fininho. Então, eu consigo dividir bem certinho os cílios. Não fica acúmulo de produto, nem de mais, nem de menos. Então, eu gosto bastante desse aplicador. Inclusive, eu acho que quando essa máscara de cílio terminar, eu vou ficar só com esse aplicador e vou colocar em todas as máscaras de cílio, porque eu amo esse aplicador. Deviam fazer mais aplicadores como esses. E também é muito bom para quem tem olho bem pequenininho. Porque geralmente quando a gente pega uma cliente com o olho muito pequenininho e a gente tem aquela máscara de cílio que a gente ama, mas tem um aplicador bem gordinho, fica complicado a gente não borrar, né? Então é melhor você usar um aplicador assim, bem fininho, bem pequenininho. Eu só fiz agora com a máscara de cílio, só mesmo preencher, tá? O cílio dela, eu não precisei usar Curvex nem nada. E eu tô usando a cola da Ienve com um cílio. Esse cílio, gente, só a Samara que consegue usar. Porque ele é bem grande e é para formato de olho bem expressivo mesmo. E fica muito bonito. Essa cola, gente, nem precisa esperar secar muito. Porque a da Atelier você até precisa esperar secar. Mas essa cola não. Você já aplicou... Você aplicou ela na base dos cílios. Espera um minutinho no máximo e você já pode aplicar. Agora precisa ter muito cuidado, até fale para sua cliente que na hora dela for tirar, para ter muito cuidado para não arrancar o olho, porque ela é muito forte.
Já vou pedir para ela abrir os olhos, olha, e nem ficou nenhum vestígio de cola na parte de baixo. E esse cílio é bem expressivo, gente. No olho dela nem parece, mas é um cílio bem grande. Mas eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar a parte do esfumado que eu fiz. Foi bem proposital para na hora que eu aplicasse esse cílio, realmente ele desse essa impressão bem preenchidinha ali em cima no cílio. Eu tô aplicando uma misturinha de batom da MAC. E tô harmonizando junto com o contorno, o blush, o iluminador e as tonalidades da sombra. Essa técnica também na parte de baixo do olho, gente, eu colocando uma sombra mais alaranjada na parte de baixo, um marrom mais terroso, facilita muito para o olho dela ficar mais claro. Então eu gosto bastante quando a cliente tem um olho mais claro, porque eu consigo fazer essa parte de baixo mais terrosa e automaticamente valoriza muito o olhar mais claro. O olho fica bem mais claro. E para finalizar, eu tô usando esse gloss da Fenty Beauty. Ela se amou, gente. Ela está se amando nesse momento. Agora eu tô vindo com o iluminador da Inglot, que eu falei pra vocês aqui no finalzinho dele. Ele tem umas partículas de glitter mais grossinhas, mas é muito bonito. Eu sempre uso ele pra dar acabamento, que ele fica muito bonito na foto também. Ajeitando o cabelo para vocês conseguirem visualizar a make agora, que ela vai mostrar o carão dela aí pra vocês. Esse foi o resultado da maquiagem, gente. Ficou linda, ela ficou linda, já é linda. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.